Foram 34 presidentes em pouco mais de 100 anos de república. Essa história começa em 1889, a história dos presidentes do Brasil. Nosso presidencialismo foi feito na base do grito. A proclamação da República se deu, e os historiadores dizem isso, houve um momento de surpresa, de espanto, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Na verdade, o Marechal Deodoro é uma figura que foi levada à presidência da República. Porque, se nós analisarmos com profundidade, a República foi meio um golpe de Estado, porque não havia um clima contra o Império. E o Dom Pedro tinha a simpatia da sociedade. Então eles levaram o Deodoro, que era uma figura muito querida, muito respeitada, a fazer a proclamação da República e ser o primeiro presidente. Mas as figuras daqueles que declararam a República, que estavam na frente do movimento pela República, não viu no Deodoro uma grande representação. Por isso que o Floriano Peixoto, que dizem que foi quem realmente instalou, consolidou a República, no primeiro incidente levaram o Deodoro à renúncia e ele assumiu, e com mãos de ferro e realmente com força consolidou a República. Nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto foi um civil, Prudente de Moraes. Um pacato cidadão de grandes qualidades e barbas ainda maiores, conforme a descrição de um cronista da época. Naquele tempo, o Brasil já tinha problemas com o câmbio. Charges retratavam o presidente em uma gangorra, frequentemente afastado do cargo por problemas de saúde. Sempre que Prudente de Moraes voltava ao Palácio do Catete, o câmbio descia. Campos Salles, o segundo presidente eleito, fez a política dos governadores, deu autonomia aos estados, fortalecendo as oligarquias regionais, mas foi o presidente mais impopular que o Brasil teve até então. Era extremamente vaidoso e Olavo Bilac o apelidou de Pavão. Rodrigues Alves, o terceiro presidente paulista e civil, mudou a paisagem da capital, o Rio de Janeiro. Demoliu cortiços e estreitas ruelas deram lugar a largas avenidas com lojas modernas e cafés elegantes. Ao mesmo tempo, Oswaldo Cruz se empenhava em uma guerra sanitária e a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola quase acabou em golpe de Estado. O primeiro mineiro a ocupar a presidência foi Afonso Pena. Foi a vez do Convênio de Taubaté, uma campanha de forte valorização do café. A política internacional era ditada pelo Barão do Rio Branco, mas Afonso Pena não terminou o mandato. Morreu em 1909, deixando o cargo para o vice Nilo Peçanha. Em seu governo foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, entregue ao então coronel Cândido Rondon. A sucessão de Nilo Peçanha foi a campanha política mais movimentada até então. No embate da farda contra a toga, a farda levou a melhor. O Marechal Hermes da Fonseca venceu Rui Barbosa nas urnas. Viúvo, o Marechal casou com Nair de Tefé, primeira caricaturista brasileira que tinha apenas 28 anos. Mas Hermes da Fonseca tinha fama de azarado. Certa vez, após uma viagem, um amigo lhe contara que o trem que viera logo em seguida ao seu descarrilhara. O Marechal estava sentado numa rede de cabeça baixa, considerou melancolicamente. É o diabo isso. Agora vão dizer que foi porque passei pela linha. Venceslau Braz, o presidente seguinte, já tinha sido vice de Hermes da Fonseca. Sua vitória representou o retorno da política do café com leite, que alternava um presidente paulista e um mineiro. Em 1917, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial, mas também enfrentava a sua própria guerra, interna e santa, a Guerra do Contestado. Centenas de sertanejos e soldados morreram durante os combates travados no Paraná e em Santa Catarina. Pressionado pelo desequilíbrio financeiro, numa atitude inusitada, Venceslau Braz chegou a pedir à Câmara e ao Senado um corte de 50% do seu salário. Mas os parlamentares cortaram apenas 20%. O salário do presidente passou de 10 para 8 contos de réis.
12 anos depois de ter deixado a presidência, Rodrigues Alves foi novamente eleito. Dessa vez, no entanto, morreu antes de tomar posse, vítima de uma epidemia de gripe espanhola. Assumiu o vice, Delfim Moreira, que governou apenas por alguns meses. Epitácio Pessoa, eleito em seguida, também venceu Rui Barbosa nas urnas. Inovador, nomeou pela primeira vez civis para os ministérios militares, o que contribuiu para o avanço do movimento tenentista, que marcou toda a década de 20. Em 22, aconteceu o levante do Forte de Copacabana, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a Semana de Arte Moderna. O país comemorava o centenário da independência com uma grande exposição no Rio de Janeiro. No Nordeste, Virgulino Ferreira, o Lampião, reinava no sertão desafiando o poder constituído, enquanto o padre Cícero catequizava o povo da região castigado pela seca. Em 1921, os jornais publicaram várias cartas contendo críticas ao exército. Assinava as cartas um dos candidatos à sucessão presidencial, Arthur Bernardes. A autoria nunca foi comprovada. Eleito, o presidente Arthur Bernardes governou os 4 anos do mandato sob estado de sítio, com forte repressão aos movimentos militares e censura à imprensa. Washington Luiz, o presidente seguinte, representava as oligarquias paulistas. Uma das primeiras providências que tomou foi acabar com o estado de sítio. Seu lema foi: governar é abrir estradas. Foram construídas as rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. A sucessão de Washington Luiz abre um novo capítulo na história do Brasil, a Revolução de 30 e o início da Era Vargas. Com Vargas, formalmente se encerra um ciclo, que é o da República Velha, inicia um novo, que, sob o ponto de vista econômico, sobretudo, vai significar transformações na perspectiva da modernização do país. E, ao mesmo tempo, o longo período de Vargas, de 30 até 45, na verdade, exacerba a figura do presidente da República. Nos 4 primeiros anos, ele é formalmente o chefe de um governo provisório. Em 34, aprova-se a segunda Constituição Republicana, ele é eleito indiretamente, mas esse período de governo não se completa. Menos de um ano antes da nova eleição, que haveria em 38, dá-se um golpe de Estado. É um período de muita conturbação ideológica na Europa, na América Latina, e o Brasil não ficou imune a isso. Com o golpe de novembro de 37, instala-se o regime ditatorial mesmo, chamado Estado Novo. E aí, mais do que em qualquer outro momento da história republicana, a figura do presidente, no caso Vargas, torna-se central. A lembrar que também nessa fase, nós vamos conviver com a Segunda Guerra Mundial. No momento de perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. Em 45, havia uma coisa interessante, porque nós não tínhamos nenhum sentimento de democracia. O Estado Novo, ele foi feito em cima da figura do Dr. Getúlio Vargas, e numa época em que o mundo todo estava em crise. Era nazismo, era fascismo, era comunismo, no Brasil tinha integralismo, parecia que a democracia estava morrendo. Com a vitória dos aliados e a derrota do nazismo, surgiu um movimento de liberdade, um movimento libertário. Dentro desse movimento libertário, foi deposto o presidente Vargas, que tinha na época um prestígio enorme, tanto que ele foi eleito senador por 2 estados, deputado federal por 7 estados, naquela época era permitido, e ele elegeu, através de um pronunciamento dele, o meu candidato é o Eduardo, é o Marechal Eurico Gaspar Dutra, e só com essa declaração o Dutra venceu o brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato natural que ia ganhar as eleições. O Dutra, quem era o Dutra? Tinha sido ministro da guerra na época da ditadura do Dr. Getúlio Vargas.